Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Heloísa Brunkel e te faço companhia a partir de agora. A Petrobras anunciou esta semana a queda nas distribuidoras dos preços dos combustíveis. Quem tem mais informações para a gente é a repórter Fabiana Vantucci. O preço médio da gasolina para as distribuidoras passará de R$ 4,06 para R$ 3,86, uma redução de 20 centavos por litro, ou seja, de 4,93%. Essa é a primeira redução anunciada pela Petrobras desde dezembro. Com isso, o valor volta a ser o mesmo praticado pela empresa em maio deste ano. A Petrobras afirma que essa redução acompanha a evolução dos preços internacionais que se estabilizaram. Lembrando que o repasse dessa queda para o consumidor final não é automático, já que os postos de combustíveis são livres para definirem os preços cobrados nas bombas. O valor cobrado pela Petrobras é só um dos fatores de composição do preço final dos combustíveis, junto com os impostos e também a parcela das distribuidoras e das revendedoras. Hoje em Curitiba, o valor médio do litro da gasolina é de R$ 5,79. Os preços dos demais combustíveis não serão alterados. Os termômetros na Europa continuam registrando temperaturas altas e o calor excessivo continua afetando as cidades. O governo espanhol informou que aproximadamente 500 pessoas morreram em consequência dos incêndios e altas temperaturas no país. Isso no intervalo de apenas 10 dias, entre 9 e 18 de julho. Os incêndios florestais ainda são problema. Ontem, 14 mil hectares de vegetação ainda queimavam na região de Aragão. Por causa desse incêndio, o trem que faz o principal trecho do país, entre Madrid e Barcelona, precisou ter o funcionamento interrompido. Em Portugal, o número oficial de mortes chegou a 1.063 pessoas. Foi justamente na primeira quinzena deste mês. O Serviço de Saúde informou que mais da metade dessas vítimas fatais eram de pessoas com mais de 60 anos, já com a saúde debilitada por causa da idade. Na França, os problemas ainda são os incêndios florestais. São 20 mil hectares de vegetação incendiada neste verão. O problema por lá se agravou nos últimos dias com o aumento da velocidade dos ventos, que tem espalhado com mais rapidez o fogo. Ontem, o governo francês contabilizava 36 mil famílias fora de casa pelo risco de incêndio. Também ontem, Londres, na Inglaterra, voltou a registrar temperatura recorde para um verão. Os termômetros chegaram a 40 graus, com sensação térmica próxima de 50 graus. O Balé de Paraisópolis completa 10 anos nesse mês. O projeto marcou a vida de muitas pessoas e a história da comunidade, que é a segunda maior de São Paulo. Para celebrar essa primeira década, o grupo forma hoje a primeira turma de bailarinas e estreia um novo espetáculo de dança contemporânea. Antes do ensaio, o aquecimento, disciplina, superação e alegria. Sim, a rigidez técnica do balé tem estilo próprio aqui em Paraisópolis. Os figurinos entram em cena para os ensaios finais de bando, espetáculo de dança contemporânea que celebra os 10 anos do Balé Paraisópolis. Movimentos contundentes, precisão, leveza, olhares que se cruzam e revelam. Banda é um processo que foi criado coletivamente, que fala das nossas sensações, do nosso encontro, das nossas relações. Esses alunos que nos acompanham esses 10 anos, o que se dá, o que se deu, o que é isso daí? É um produto de Paraisópolis, com essa identidade, a gente focou muito nesse lugar. Além da estreia de um novo espetáculo, as comemorações pelos 10 anos do Balé Paraisópolis vão ser marcadas por uma cerimônia muito especial. A formatura da primeira turma do curso. São 8 bailarinas que depois de 9 anos de estudo saem daqui com um registro profissional, prontas para o mercado de trabalho. Giovana é uma delas. A jovem bailarina tem 20 anos, mas chegou aqui ainda menina, aos 9, mais da metade da vida dedicada ao balé. Eu persisto e eu tenho vontade de entrar na escola Alvin Ailey, que fica em Nova York.
E aí, como é que faz para chegar até lá? Muito trabalho, muito estudo, muita dedicação, que as coisas podem dar certo. A idealizadora do projeto é a Mônica. Ela conta que hoje são 200 crianças e adolescentes aprendendo balé aqui. E que outras 2.000 esperam por uma vaga. A ideia era justamente a oportunidade para os talentos que moravam aqui e realmente não iam conseguir, né? O balé é uma arte muito cara e com essa qualidade toda, né, que a gente tenta oferecer com tantas modalidades e mais fisioterapia e mais teoria, eles estão crescendo e as portas estão se abrindo. A pessoa reconhecer a arte e ver que dentro da comunidade existe talento, o mundo pode nos olhar de outra forma. A arrecadação do governo federal ultrapassa os 181 bilhões nesse mês. As informações foram divulgadas pela Receita Federal. É o maior valor para o mês de julho dos últimos 28 anos. A Receita Federal informou que a arrecadação do governo federal com impostos, contribuições e demais receitas atingiu 181,04 bilhões em junho deste ano, o que representa alta de 17,96%, já descontada a inflação. Isso na comparação com o mesmo mês do ano passado, quando foi arrecadado 153 bilhões e 470 milhões de reais, valor também corrigido pela inflação. O montante é o maior para o mês de junho desde o início da série histórica da Receita Federal, que começou em 1995. A série é atualizada pela inflação e, segundo a Receita, o recorde na arrecadação de junho foi puxado principalmente pelo imposto de renda das pessoas jurídicas e pela contribuição social sobre o lucro líquido, que totalizaram uma arrecadação superior a 34 bilhões de reais, com crescimento real de 37,47%. Também teve influência pelo imposto sobre a renda retido na fonte, pelos rendimentos de capital, que são investimentos, e pela arrecadação, que foi de 15 bilhões de reais, alta real de 97,47% no mês de junho, quando ocorre a arrecadação do chamado Come-Metas para os fundos de renda fixa, pela Receita Previdenciária, que teve arrecadação de 44 bilhões, com acréscimo real de 10,80%, e pelos tributos federais PIS, PASEP e COFINS, que apresentaram juntos uma arrecadação superior a 34 bilhões de reais, o que representa a alta de 11,8%. No primeiro semestre deste ano, ainda segundo dados oficiais, a arrecadação federal somou mais de 1 trilhão de reais. Em valores corrigidos pela inflação, totalizou 11% a mais de arrecadação na comparação com o mesmo período do ano passado. Os números da Receita Federal também mostram que a arrecadação de janeiro a junho deste ano foi a maior para o período da série histórica corrigida pela inflação, ou seja, mais um recorde. O Banco Central Europeu elevou a taxa básica de juros do bloco em 0,5 ponto percentual. Foi a primeira alta em 11 anos. É mais uma tentativa de conter a inflação na zona do euro. Com a elevação, os juros na zona do euro subiram para 0%. É que até então, os juros na União Europeia eram negativos. A alta é uma tentativa de conter a inflação no bloco. Em junho, a alta dos preços nos 19 países da zona do euro chegou a 8,6% no acumulado de 12 meses. É a maior inflação da história do bloco e muito acima da meta anual do Banco Central Europeu, que é de 2%. O aumento de preços foi puxado especialmente pela alta dos combustíveis. Desde o mês passado, havia uma expectativa do mercado pela elevação dos juros europeus, mas o banco resistiu por causa do medo de uma recessão. É que o aumento dos juros ajuda a conter a inflação, mas também tende a desacelerar a economia, que no caso da Europa já está enfraquecida. O bloco é extremamente dependente do gás natural russo e o fornecimento deste combustível diminuiu desde o início da guerra na Ucrânia. Ontem, a União Europeia chegou a afirmar que estuda fazer racionamento. Hoje, o gasoduto Nord Stream 2, que liga a Rússia à Alemanha, voltou a funcionar após 10 dias, mas apenas com 40% da capacidade. E isso não deve ser suficiente para suprir a demanda europeia. Por isso, analistas apostam que deverá haver uma nova alta de juros nos próximos meses. Está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.